Ai, gente, eu quero tudo normal. Quando que vai voltar? Pronto, agora eu vou pôr na apresentação. Tem que ver. Isso, deu certo, galera. Certo, deu. Deu certo. Então, pronto. Então, eu vou repassar os slides aqui mais uma vez, tá? Porque vocês não viram. Vou falar um pouquinho mais rapidinho, mas eu vou dar uma recapitulada, tá bom? Então, a gente está dando sequência em tópicos especiais em Biomedicina 1. A gente vai falar dos gram-negativos hoje, tá? Então, recapitulando aqui, os gram-negativos são aquelas bactérias que não se coram bem quando a gente usa a técnica de coloração, tá? Porque a gente tem ali uma camada menos espessa de peptídeo glicano em relação às bactérias gram-positivas, tá? Então, quando a gente usa o corante nessas células, elas absorvem pouco corante, as gram-negativas absorvem pouco corante e elas se apresentam assim na microscopia. Quando a gente olha ao microscópio, elas ficam rosinha claro, tá? Em comparação às bactérias, né, gram-positivas que ficam roxo, tá? Então, gente, na aula de hoje, nas gram-negativas, a gente vai falar principalmente das enterobactérias, tá? Que são bactérias ali que colonizam o nosso intestino e que são fermentadoras da glicose, que elas podem degradar essa molécula de glicose em etanol e gás carbônico, tá? A gente tem especificamente aí a formação de 2 moléculas de etanol e de 2 moléculas de gás carbônico, tá? Então, a gente tem nessa família das enterobactérias diferentes espécies, tá? Sendo que a maioria ali é a espécie que vai habitar o intestino, tá? Não somente do ser humano e também dos animais, tá? A gente tem ali reservatórios importantes animais, como galinhas, porcos, bovinos, que podem ali ser reservatórios e transmitir essa infecção, às vezes, para os seres humanos, tá? Dentro dessa família das enterobactérias, a gente tem aquelas que fazem parte da microbiota normal, né, que normalmente não estabelecem infecções, ou então aquelas bactérias que são somente bactérias patogênicas, né, que sempre que colonizam vai estabelecer alguma infecção, alguma patologia no indivíduo, tá? Então, a gente tem ali mais ou menos 42 gêneros, né, dessas bactérias, e centenas de espécies de enterobactérias, tá? Sendo que a maioria delas, quando a gente vai falar das bactérias patogênicas, são responsáveis por promover diarreia, tá? A gente vai ter outros sintomas, mas o clássico e sempre presente é esse, diarreia aqui. A gente vai conversar, né, a respeito delas mais para frente aqui nos slides, tá? Então, pessoal, a salmonela, ela está presente em animais, tá? A gente fala que é um reservatório animal, né? Um grande reservatório animal são as galinhas, né, responsáveis ali por transmitir essa infecção por seres humanos, tá? A gente vai conversar a respeito dela daqui a pouquinho, tá? Então, a salmonela ocorre tanto em animais quanto em seres humanos, tá? A shigella é uma espécie, né, de bactéria que infecta somente o ser humano, tá? Também ali promovendo esses quadros de manifestações intestinais, né, como diarreia, principalmente, presença de sangue, muco nas fezes, tá? E além dessas duas, a gente tem como importante a E. coli, tá? A E. coli, ela é uma bactéria muito oportunista, né? E indivíduos imunossuprimidos, né? Ela pode promover ali uma infecção maciça, tá? São indivíduos ali onde o sistema imunológico não está funcionando de forma adequada, tá? Então, a gente tem, às vezes, um paciente fazendo uma quimioterapia, um paciente, às vezes, com algum tipo de leucemia,
ou em paciente, às vezes, com problemas, né, ali de resposta imune, imunodeprimidos devido a algumas doenças, tá? HIV, por exemplo. Então, nesses pacientes que têm a resposta imunológica mais baixa, a gente pode ter a infecção por E. coli, tá? Porque ela é oportunista. Então, aqui nesse quadrinho, eu estou mostrando para vocês, né, essa diferença de comportamento dessas bactérias, dessas enterobactérias, tá? Quando a gente fala que é um patógeno primário, é que ela sempre vai promover doença. Então, por exemplo, a Shigella, a Salmonella e a Yersinia, elas não estão ali presentes na microbiota normal do ser humano, né? Elas estão sempre promovendo doenças quando o indivíduo se infecta, tá? Outras bactérias aqui, ó, que a gente fala de oportunistas, podem promover infecções, principalmente quando o indivíduo está imunossuprimido, mas também fazem parte, né, da microbiota normal, podem estar presentes ali sem causar doenças maiores, né? Então, a gente tem aqui algumas bactérias que também estão envolvidas em infecções urinárias, né? As Enterobacter, Serratia, Proteus, Klebsiella e E. coli, que são ali bactérias que colonizam o intestino dos seres humanos. Então, gente, essas enterobactérias podem infectar diferentes regiões do organismo, tá? E a gente vai dar foco hoje aqui daquelas, né, que colonizam o trato gastrointestinal, principalmente, né, as bactérias do gênero Salmonella, Shigella, Yersinia e Escherichia. Então, quais são as características dessas enterobactérias, tá? Primeira coisa, na hora que a gente olha esse slide aqui, ó, é um bacilo gram-negativo, tá? Então, aqui, ó, na hora que a gente está corando, ela cora-se de rosa, né? Então, ela é gram-negativa, tá? Catalase positivo, o que é isso? A gente viu na aula passada, né? Quando uma bactéria faz catalase, ela é capaz de degradar o peróxido de hidrogênio, né, em 2 moléculas de água e uma molécula de oxigênio, tá? Então, elas fazem essa catalase, aquela liberação de bolhas, né, quando a gente coloca a bactéria em contato com peróxido de hidrogênio, tá? Podem ser aeróbicos, anaeróbicos, ou seja, viver ou não, né, na presença ali do oxigênio, tá? Quanto à locomoção, elas podem ter flagelos ali ao redor, né, da bactéria inteira, ou então elas podem ser sem flagelo, elas podem ser imóveis, tá? Não são esporuladas, né? O que a gente já conversou? O esporo é uma característica de proteção das bactérias, né? Quando a bactéria se esporula, ela adquire membranas a mais, camadas a mais, que conferem para ela maior grau de proteção, tá? Ela se duplica e ela faz uma duplicação nas membranas e reduz o seu tamanho para, né, necessitar de menos energia, de menos nutrientes ali para se manter viva em ambientes que não estão que são hostis para ela, que não estão favoráveis, tá? Então, as enterobactérias, elas não têm essa capacidade de formar esses esporos, tá? Elas crescem muito bem, tá? A gente usa principalmente o meio agar-sangue. Esse meio agar, gente, é uma gelatinazinha, tá? Que chama agar. E aí, gente, a gente usa essa gelatina numa plaquinha de vidro que chama placa de Petri para cultivar as bactérias, tá? A gente tem que, quando faz esse meio de cultura, a gente tem que fornecer os nutrientes para as bactérias, né, se multiplicarem, para as bactérias se desenvolverem, tá? Algumas a gente coloca sangue, tá? Então, essas gram-negativas crescem muito bem no meio de agar, né? Nessa gelatina aí própria para o crescimento. A gente coloca elas na estufa de 37 graus, fornecendo CO2, tá? Porque as bactérias precisam de CO2 para se colonizar. E aí a gente coloca sangue realmente no meio de cultura, porque é um nutriente para essas bactérias, tá? Nem todo meio de cultura vai ter sangue. A gente tem somente água,
o meio Mahoney, meio agar-sangue, vai depender das características, dos requerimentos ali, né, da bactéria para se nutrir, para se multiplicar, para se desenvolver, tá? E aí são a maioria delas ali fermentadoras da glicose. Então, gente, isso é que eu estou conversando com vocês. Ó, essa plaquinha aqui é a plaquinha de Petri e essa gelatininha que a gente coloca aqui é o meio de cultura, né? Aqui no caso, o agar, tá? Então, o que a gente faz para fazer essa cultura? A gente geralmente faz um suave, tá? Pega é como se fosse um cotonetezinho e pega o inóculo, né, no local que a gente quer estudar, às vezes, né? Um abscesso intestinal, por exemplo, tá? A gente passa aquele algodãozinho e passa o algodãozinho em cima dessa gelatina e deixa incubando por alguns dias, tá? Geralmente, por um dia, a gente já tem ali o crescimento de colônias, tá? Então, esses pontinhos aqui na placa, que é uma colônia real, uma foto, aqui uma ilustração esquemática, né? Então, esses pontinhos aqui na foto, ó, tá vendo? São as colônias que se proliferaram, tá? Depois que a gente fez um cultivo na estufa de CO2. E aí, quais são as características? A salmonela, gente, quando a gente tem a salmonela presente, ela vai apresentar essas colônias mais escuras, mais pretas, tá? A E. coli, ela é rosinha, tá? Aqui a gente consegue visualizar muito bem, ó, uma colônia de E. coli crescendo, tá? No meio de cultura. E a Shigella é mais esverdeadinha, não chega a ser ali tão preta como a salmonela, tá? Então, seria esse exemplo aqui de Shigella, tá? Todos essas enterobactérias que vão colonizar e promover patologias no intestino dos seres humanos. Bom, gente, por que essas bactérias elas são tão importantes e elas são tão virulentas? Quais são os fatores de virulência, né? Lembra que na aula passada a gente falou que virulência, né, não está assim relacionada com vírus, tá? Virulência é um termo que a gente usa para comentar a respeito da patogenicidade da bactéria, tá? As bactérias mais virulentas são as bactérias mais capazes de promover infecção, né? Então, são os fatores de virulência, ou seja, os fatores que estão relacionados ali à patogenicidade das bactérias gram-negativas, tá? Então, a gente tem aqui essa camada, né, que é a camada mais externa da bactéria gram-negativa, a gente chama de LPS, tá? E nesse a gente tem aqui, ó, os polissacarídeos, esse aqui é o polissacarídeo O, tá? Essa estrutura que está em verdezinho aqui, ó, polissacarídeo, a gente também chama de glicocálice. Então, as bactérias gram-negativas, enterobactérias, possuem esse glicocálice aqui com esse polissacarídeo O, tá? Essa estrutura é como se fosse um algodãozinho, assim, uma malhazinha que fica em cima da bactéria, que é a membrana plasmática, né? A bicamada lipídica da bactéria, tá? Então, essa camada extra por cima confere proteção, tá? A gente tem o polissacarídeo O, e aqui essa parte logo abaixo aqui, né, na camada lipídica, né, que vocês lembram que a membrana plasmática é uma bicamada lipídica. Então, aqui na camada lipídica, a gente tem os lipossacarídeos A, tá? É a parte tóxica, tá? Dessas bactérias, dessas enterobactérias, tá? Então, é um fator de virulência, tá? Nessa parte tóxica aqui, a gente também tem, né, as endotoxinas, tá? Que é esse fator de virulência aí das bactérias gram-negativas, que está relacionada, né, à liberação ali de citocinas, tá? E promoção de leucocitose, tá? A gente tem formação de coágulos intravasculares, aumento da temperatura, febre, tá? E principalmente ali, às vezes, o indivíduo pode ali entrar em choque, tá? Tem gente mandando mensagem aqui da turma, por isso que eu tô olhando aqui. Bom,
Então, os fatores de virulência, a gente tem a LPS, né? São essas proteínas superficiais, né, da membrana plasmática, e ela, gente, é responsável principalmente quando a gente tem essa febre alta, tá? Essas bactérias, Salmonella, Shigella, E. coli, as características, não sei se vocês já viram, conheceram, já tiveram, por exemplo, Salmonella, tá? É uma característica de febre mais alta, tá? A gente chama de resposta pirogênica, tá? E por que ocorre isso, tá? A gente tem ali os macrófagos, né? Então, ali fagocitando essas bactérias gram-negativas. E aí, o que acontece a partir dessa fagocitose aqui, para que o indivíduo comece ali a apresentar febre, né? Quando está infectado com algumas dessas enterobactérias, tá? Então, ele faz os pseudópodes, fagocitam a bactéria, e no momento, gente, que essa bactéria começa a ser degradada, ela começa a liberar aquelas endotoxinas, tá? São essas toxinas aqui, ó, que estão presentes na parte tóxica da bactéria, tá? Então, no momento da sua degradação, ela libera essas endotoxinas, tá? Essas endotoxinas vão induzir o macrófago a produzir as citocinas que são pró-inflamatórias, tá? IL-1 e TNF-alfa. Então, aqui tem o macrófago que fagocitou a bactéria, tá? E por causa dessas endotoxinas, ele está produzindo essas citocinas que são pró-inflamatórias, tá? O que ocorre com essas citocinas? Elas vão entrar, né, no vaso sanguíneo, e serem absorvidas, né? Elas entram na circulação, são absorvidas lá no hipotálamo, tá? E aí o hipotálamo vai traduzir essas citocinas, produzindo, né, prostaglandina, acarretando em febre do paciente, tá? Então, sempre que o indivíduo tem uma infecçãozinha com essas enterobactérias, geralmente ele vai apresentar febre alta, tá? Devido a esse mecanismo aqui, né, de liberação de endotoxinas e ativação dos macrófagos para a produção dessas citocinas pró-inflamatórias, né? Lembrando aí que o aumento da temperatura, né, é uma das principais características da inflamação, tá? Gente, então aqui eu tô, né, mostrando esse slide para vocês. Olha isso, né? Cada pontinho aqui é um fator de virulência, né? Com os fatores de virulência das enterobactérias, tá? Então, a gente tem ali uma ilustração esquemática, tá? Então, aqui, ó, esse alaranjado, né? Ilustrando as enteroxinas que ficam aqui logo acima da camada, né, de LPS, né, uma toxina muito envolvida principalmente na diarreia, né, em questão da manifestação da febre mesmo, né. Então, as bactérias gram-negativas, as enterobactérias, possuem muitos fatores, né, que estão relacionados com a virulência, ou seja, capacidade de promover infecção, patogenicidade, tá? Relacionadas com o escape delas da resposta imunológica. O que é escape? É evasão, tá? Da resposta imunológica. Então, a gente tem aqui as enterotoxinas, tá? A gente tem aqui proteínas que são antifagocitárias, tá? Também presentes na superfície dessas bactérias. O que é isso? Elas vão fazer um escape, né? Elas vão impedir os macrófagos, neutrófilos ali, de realizarem essa fagocitose, tá? O antígeno O, que eu mostrei no slide anterior para vocês, que também está muito envolvido nesse processo de inibição, tá? Da fagocitose, vai impedir ali as células fagócitos, né, de destruírem essas gram-negativas ali, tá? O antígeno H, que está relacionado com a aderência, tá? Da bactéria. A gente tem citocinas,
ali presentes também, que estão participando do mecanismo de aderência da bactéria ao epitélio, tá? Então, são vários fatores principais ali que fazem com que essa bactéria sobreviva, escape da resposta imunológica, promova lesões, tá? Então, por isso que a infecção por E. coli, Shigella e Salmonella são enteropatógenos aí diferenciados, com quadros clínicos mais relevantes, mais graves aí para o paciente. Então, vamos inicialmente aqui falar da salmonela, tá? Vamos falar das características principais, tá? Quando a gente coloca esse SP aqui, a gente não está designando a espécie, tá? Porque a gente tem diferentes espécies de salmonela, e aí a gente, quando coloca SP, eu estou falando do gênero salmonela, tá? Então, gente, a gente adquire ali a salmonela quando a gente ingere alimentos, tá? Que estão contaminados com fezes de animais. Por quê, gente? A salmonela não é um enteropatógeno, tá? Ela vai ficar no intestino ali de alguns animais, né? E aí, se a gente ingere a carne ou manipula aquele animal de forma inadequada, tá? A gente pode adquirir a salmonela. Tá? Então, a gente sabe muito bem que a galinha, que a gente sempre ouviu falar, né, de maionese, salmonela, né? Porque a salmonela é um enteropatógeno que fica ali no tubo digestivo das galinhas, tá? Não somente galinha, mas o gado, né, ali também, carne bovina, sendo implicado nesse processo. Leite, tá? Por quê, gente? Por exemplo, o leite, às vezes, né, ele tem contato com as fezes do gado, tá? No momento que a gente está extraindo aquele leite, né? Os ovos a gente vê aqui nitidamente, né? Os contatos ali das fezes do animal com o ovo, tá? Então, se é um enteropatógeno comum né, na galinha e no gado, provavelmente a gente pode ter salmonelas presentes aqui, tá? Injeção de água contaminada também com fezes de animais pode fazer com que o indivíduo adquira salmonela, tá? Então, as principais espécies, né? A gente tem ali a salmonela typhi e a paratyphi, tá? Implicadas ali em patogenias dos seres humanos, tá? Então, é muito essa questão do ovo aqui, né, com a presença de fezes em cima, então a gente tem que fazer a higienização aqui correta desse ovo, tá? O ideal é a gente não lavar esse ovo, somente lavar o ovo na hora do consumo, tá? Porque o ovo, ele é poroso. Então, na hora que a gente tá molhando esse ovo aqui, algumas bactérias, né, principalmente podem atravessar esses poros e chegar na membrana ali do ovo. E se a gente não consome isso naquele momento, isso pode formar uma colônia. Tá? Então, o ideal é a gente lavar no momento de uso e ingerir posteriormente esse ovo. Então, aqui, gente, né, todos os derivados, né, de proteínas animais podem estar relacionados com a salmonela, né? Então, ovo, leite, os embutidos aí, os presuntos, tá? Principalmente por causa do contato desses alimentos com as fezes dos animais, tá? Então, a gente, quando olha isso aqui, a gente acha que a gente não escapa de nada, né? Então, é por isso que é importante a higienização dos alimentos, a cocção, né, dos alimentos, para que a gente evite a contaminação pela salmonela, tá? E aí, pessoal, qual que é a patogenicidade, a patogenia, né? O que a salmonela tem especificamente aí que vai promover essa infecção, tá? Então, aqui são as células do intestino, tá? E aqui eu coloquei uma salmonela invadindo, colonizando, tá? As salmonelas, gente, elas infectam células do nosso intestino, que são células M, tá? São células também que estão relacionadas à defesa do nosso organismo. Então, elas podem penetrar nessa célula M, né? A gente está vendo que a célula M está promovendo projeções da membrana plasmática, né? No sentido de envolver e fagocitar essa salmonela,
tá? Só que o que acontece? Por causa dos fatores dela de burlar a resposta imunológica, ela consegue se multiplicar dentro da célula M, tá? Que é uma célula ali que seria mais responsável pela proteção desse epitélio intestinal, tá? Então, ela se multiplica e ocasionalmente, gente, elas podem sair dessas células M e infiltrar, né, pelos linfonodos e corrente circulatória, tá? Gerando aí, quando ela cai aqui, né, gente, na corrente circulatória, ela pode gerar um choque séptico, uma septicemia, né, uma infecção generalizada. Então, a febre é alta, tá, nesse momento, e um processo inflamatório intestinal agudo, né, porque ela está colonizando ali as células intestinais. Então, gente, quais são os principais sintomas, né, os aspectos relacionados à patologia, tá? A gente pode ter uma enterite, né, principalmente, ou então uma intoxicação alimentar. Isso aqui é bem importante falar, tá? Quando a gente ingere a bactéria viva, né, a gente tem ali realmente a infecção propriamente dita, né, da colonização e da multiplicação dessas bactérias no nosso organismo, tá? Mas aí vocês já ouviram falar de intoxicação alimentar, né? Às vezes, gente, aquela bactéria ela não tá viva mais, tá? Só que as toxinas, aquelas endotoxinas, exotoxinas, enterotoxinas, elas continuam presentes, tá? É por isso que às vezes, vamos dar um exemplo ali de uma carne, tá? Que estava ali infectada, estava ali com presença de bactérias, tá? Às vezes a gente fala, vou só ferver, né? A carne ali, vou dar uma fervidinha e vou comer, né? Só que o que acontece, gente? Aí você mata realmente, tá? Altas temperaturas, a gente ferver ali as bactérias, a gente consegue matar as bactérias. Só que as toxinas permanecem. Isso é uma intoxicação, tá? Quando a gente não tem o desenvolvimento, a proliferação da bactéria em si no nosso organismo, mas quando a gente ferve, a gente não neutraliza as toxinas, tá? Aí a gente vai ter uma intoxicação alimentar, tá? Essas toxinas, elas promovem os mesmos, né? As mesmas manifestações patológicas, muitas vezes, do que a bactéria em si, tá? Pode promover febre, pode promover diarreia. Então, né, ela é mais autolimitada que a intoxicação, mas os aspectos patológicos, né, também estão presentes, somente com os produtos tóxicos relacionados ali da salmonela, tá? Então, né, aqui a fonte principalmente, a gente já conversou, tomar cuidado com esses alimentos, né, ovos, carnes, esses alimentos mal cozidos, tá? E aí o período de incubação, né, que a gente tem ali a manifestação dos sintomas, principalmente de 8 a 36 horas, né, após a infecção ali, após a ingestão do alimento contaminado, tá? Então, é um período de incubação relativamente curto, tá? E aí, gente, essa infecção em indivíduos muito saudáveis, né, que não tem problemas de imunossupressores, pacientes que não são insuprimidos, pode ter uma infecção autolimitada, tá? Não necessitar aí, às vezes, da utilização de um antibiótico, tá? Tomar cuidado com esses agentes, né, essas drogas que são antidiarreicas, né? Para não, por exemplo, o indivíduo segurar o intestino e não ir ao banheiro, tá? Porque essas drogas antidiarreicas, elas podem tipo assim, mascarar os sintomas da doença, tá? Então a gente não deve tomar isso porque a gente acha que melhorou, mas a bactéria continua proliferando lá e colonizando o intestino. A gente tem que tomar um repositor de microbiota intestinal, tá? E muitas vezes necessitamos de tomar o antibiótico para realmente matar, eliminar aquela bactéria, tá? Então, os indivíduos, eles apresentam principalmente diarreia, né? E a febre por causa daqueles fatores que são produzidos pelos macrófagos que eu comentei com vocês, tá? Bom, então vários podem se recuperar ali sem o uso de antibióticos, tá? Então, muitos pacientes apresentam esse quadro de diarreia severa, né?
E aí, consequência da diarreia, a gente tem desidratação, né? Tem que tomar um cuidadinho ali nos pacientes imunodeprimidos, crianças, idosos, tá? Enfim, sempre lavando as mãos aí, porque é uma doença transmitida pela, principalmente, manipulação de alimentos, tá? Então, pacientes que, né, isso é muito importante, a gente, em restaurantes, que trabalham em restaurantes, que trabalham com comida, né, as donas de casa, quem faz a comida da casa, né, sempre quem está manipulando os alimentos, né, tem que tomar muito cuidado, lavar as mãos diariamente, constantemente, né, para não potencializar essa infecção, tá? Então, a gente vai agora falar da Shigella, né, que é um outro membro importante dessas enterobactérias, tá? Então, gente, a Shigella é exclusiva do ser humano, tá? Quando ela está presente, ela é sempre patogênica, ou seja, não é uma bactéria presente ali na nossa microbiota normal, tá? Então, existem várias espécies de Shigella que podem infectar o ser humano, né? A Shigella dysentery, Flexneri, tá? E aí ela é transmitida ali, né? Também por água contaminada, por veiculação de moscas, tá? Então você tem um ambiente contaminado ali, as moscas podem pousar e contaminar alimentos, contaminar outros ambientes, tá? Sempre via fecal oral, tá? Também ali através das fezes, porque é a enterobactéria, tá? Então, assim, gente, a distribuição da Shigella no mundo, né? Então, o que vocês podem observar nesse quadrinho? Que a Shigella, ela tá ali, né? Presente em todos os continentes ali, tá? A gente tem algumas espécies mais marcantes ali em alguns locais, mas sempre em todos os continentes a gente está tendo a presença de Shigella infectando indivíduos. Então, não é uma bactéria que está muito ali relacionada com fatores ambientais, com temperatura quente, frio, tá? Ela está sendo dispersa tanto em países tropicais quanto em países subtropicais. Gente, esse quadro é muito comum, né? Principalmente aqui na Índia, a gente tem, né, a Shigella flexneri, tá? Então, toda tomada com a questão, aqui na Índia, né, gente? Com a questão da infecção, né? E aí, pessoal, olha, esses hábitos alimentares, né? De comer com a mão, né? Que são hábitos, né? Que não são de higiene, né, pessoal? É uma questão de cultura mesmo, mas que potencializa realmente a transmissão e a infecção dessas bactérias, né? Aí tem aí essa questão desse hábito cultural, questão da pobreza, né? Então, realmente esses pacientes, né, nessas regiões, são muito acometidos com essas infecções. A gente tem um quadro de mortalidade, principalmente mortalidade infantil, muito relevante nesses países, pessoal. Bom, então aqui na Shigella, né, a gente tem dores abdominais, tá? Uma diarreia aquosa, uma diarreia bem maciça, o processo de desidratação também, porque quando a gente está tendo diarreia, a gente perde muita água nas fezes, tá? Dores abdominais, tá, gente? Por causa dessas toxinas também, tá? A toxina presente causa muita dor abdominal, tá? E aqui a gente tem na Shigella a questão da invasão da mucosa, tá? Então, a gente pode ter quadros com presença de sangue, tá? Diarreia mucossanguinolenta, por exemplo, tá? Com presença de sangue nas fezes. Então, a gente dá nomes específicos, tá? Para essas toxinas da Shigella, SHT1, a exotoxina Shiga, tá? É só porque é da Shigella, tá? E são ali toxinas que vão destruir, né, os ribossomos das células que elas estão se hospedando. Então, o que eles promovem ali, né? Principalmente nas células intestinais que elas estão se hospedando. Elas bloqueiam a síntese proteica dessas células, tá? E elas vão promover a morte
dessas células, tá? Então, como essas células morrem, elas vão formar ali um abscesso na mucosa, tá? É uma lesão naquela mucosa intestinal, tá? Então, aqui eu tô mostrando para vocês isso, ó. A Shigella tá infectando a célula M, tá? Também que ela tem essa capacidade. A célula M internaliza essa bactéria, tá? Ela começa a se reproduzir e, diferente da salmonela, gente, a Shigella, ela migra, né? Lateralmente, aí ela vai passando de uma célula para outra, vai infectando outras células, tá? Além disso, por causa dessa questão delas, né, impedirem a síntese proteica da célula onde ela está infectando, né, a célula ela vai promover a morte, tá, dessas células onde ela infectou. Então, aqui nesse local não existe mais aquela célula M que ela infectou. Tá? Então, essa degradação, essa morte celular promovendo ali a necrose da célula, gera um abscesso ali, um processo inflamatório naquele local. Ok, galera? Aqui é mais um slide, tá? Mostrando esse potencial de infecção das shigellas nas células M, tá? E aqui mostrando os macrófagos, né, o sistema imunológico, né, aqui a gente já tem uma degradação parcial da célula, a gente já perdeu metade aqui da célula nesse processo de degradação por ausência, né, de síntese proteica, e a gente mostra nesse slide aqui também os macrófagos tentando eliminar essa bactéria, fagocitar essa bactéria, tá? Bom, gente, nesse processo, tá? Eles estão liberando ali citocinas pró-inflamatórias que potencializam esse quadro de febre dos pacientes, tá? Aumenta a inflamação, aumenta a proliferação celular e ativa a questão da febre que a gente viu ali no slide anterior. Agora, pessoal, a gente vai falar da E. coli, tá? Que ela é a mais ali versátil, mais presente ali dessas enterobactérias. Todo mundo já ouviu falar aí de E. coli, né? Escherichia coli, tá? Então também temos várias espécies, Yermani, Vulneris, tá? Fergusoni, que são espécies ali envolvidas em patogenias intestinais, tá? Quando, gente, a gente tem água contaminada com E. coli, que é muito comum, tá? É um indicador ali de contaminação fecal da água, tá? Por quê, gente? Né? A gente sabe que são enteropatógenos, né? Que estão ali presentes no intestino de animais, tá? Ou seres humanos. Então, gente, quando a gente tem água contaminada com E. coli, é porque as fezes, né, dos seres humanos ou dos animais estão tendo contato. Então, é um indicador de contaminação fecal, tá? Nesse caso aqui, a E. coli é o quê? É a oportunista, tá? Aquilo que a gente conversou no início da apresentação. Ela vai, né, ali realizar essa infecção, principalmente em indivíduos que estão imunossuprimidos, em tratamentos, em quimioterapia, pacientes HIV positivos ou com algum problema de imunossupressão, tá? Coloquei um quadrinho aqui, ó, porque, gente, esses manipuladores de alimentos, né, seja restaurantes, esses carrinhos aí de alimentos, food truck, né, enfim, né, até mesmo os donos de casa, todo mundo que está ali envolvido nessa questão de preparar alimentos, né, tem que ter uma consciência muito grande nesses enteropatógenos, né? Aqui no caso é uma chargezinha, né, falando da E. coli, né? O mocinho que tá lá fazendo a comida, ó, com nenhuma condição de higiene, né? Tá ali com cigarrinho na boca, fazendo a comida, sabe-se lá que dia que ele lavou a mão, né? E aí tá aí, you ever had of E. coli? Heard, né, of E. coli, tipo assim, já ouviu falar da E. coli? O que é E. coli? Aí o carinho, o outro lá, né, que tá ajudando a fazer comida, tá assim, alguma coisa que a gente pega na internet. Então, tipo assim, né, hello, né, pega na internet, né, então, tipo assim, o cara que é o principal responsável por transmitir a doença, né, porque ele é um manipulador de alimentos ali, cozinheiro,
e acha que a E. coli, né, é uma coisa que a gente pega na internet, né? Então, é só uma brincadeirinha ali, porque a maioria das pessoas, né, infelizmente, que são os manipuladores de alimentos, não tem essa consciência, né, do tanto de patógenos que pode ali passar para a gente no momento, né, dessa preparação desse alimento, tá? Então, aqui, gente, a E. coli é quando a gente faz a cultura, que é o meio agar, que é essa gelatininha, né? Ela se apresenta como uma coloninha linda, rosinha, né? Coisa mais linda do mundo aí. A colônia de E. coli, tá? Que é uma bactéria aí fermentadora da glicose, né? Então, por quê? Ela utiliza essa glicose ali, né? Para o seu metabolismo, para a sua colonização, para o seu desenvolvimento, tá? Então, geralmente, pessoal, quando a gente faz uma cultura de E. coli, a gente, como ela é fermentadora da glicose, a gente adiciona lactose, tá? Ali no meio de cultura, para que as bactérias possam se alimentar ali, né? Utilizar essa lactose, fermentar essa lactose para o seu metabolismo. Então, elas são ali, gente, sempre relacionadas, né? Muitas vezes relacionadas a sepsis, mastites, tá? Porque elas promovem essas lesões ali intestinais, né? E podem se disseminar para diferentes regiões do nosso organismo, tá? Pneumonia, conjuntivite, tá? Ali com a presença da E. coli. Então, gente, o que elas secretam, tá? Por que elas podem se disseminar tanto assim, tá? Então, eu tenho aqui as bactérias e elas secretam enteroxinas que promovem o quê? Essas escavações, tá? No epitélio intestinal, tá? Então, ela tá ali escavando esse epitélio intestinal. Chega um momento aqui que ela encontra um vaso sanguíneo, tá? Então, ela pode circular pelo organismo todo e promover as infecções nesses locais, endocardites, pneumonias, tá? Relacionado com aborto, por causa disso. Ela vai escavando por causa dessas enterotoxinas que vão degradando ali o epitélio, né? E aí ela encontra um vaso e realmente migra para esse vaso, podendo provocar um quadro séptico, um choque séptico, tá bom? No paciente. Bom, então aqui mostrando, né, essa capacidade de aderir e degradar, né? Então aqui, ó, nessa imagem, a gente já visualiza uma degradação, ó, já foi perdendo as vilosidades intestinais e ela tá aqui aprofundando no epitélio desse indivíduo, né? Ela vai destruir a arquitetura das microvilosidades inicialmente, né? Então essa destruição, essa questão da presença da bactéria aqui, gera resposta imunológica, migração de células de defesa, liberação de citocinas pró-inflamatórias e reação ali inflamatória no local, né? Então, como a gente tem a inflamação, a gente tem a diarreia. Professor, por que tem inflamação, tem diarreia, né? Porque, gente, na inflamação, o intestino inflamado, né, essas células aqui, as microvilosidades, quando a gente tem a inflamação aqui, a gente não consegue absorver a água, né, das fezes de forma adequada. A absorção intestinal ela fica comprometida, tá? Então, por isso que as fezes ficam ali diarreicas, tá? A gente perde a capacidade de absorção intestinal e principalmente a absorção de água. Então a água entra e ela sai ali, né, sem ser absorvida pelo nosso organismo. Outra questão, gente, que essas bactérias conseguem fazer é formar um biofilme. O que é esse biofilme? Né? Elas se agregam, elas se aderem umas às outras, né, formando como se fosse uma barreirinha ali, tá? E formam ali esse biofilme, que é uma substância espessa, gelatinosa, acima das células do epitélio intestinal, tá? É como se fosse uma gelatinazinha ali, chama biofilme, em cima das células, aqui é uma célula intestinal, tá? Esse biofilme, gente, vai manter essas células unidas, tá? E vai impedir ali a resposta imunológica, a ação ali, né, o tratamento, a ação de bactérias que são as bifidobactérias, que são
os lactobacilos, por exemplo, ali, de proteger, né, e de competir com essas bactérias. Então, o biofilme mantém essas bactérias mais agregadas, né, e potencializa o potencial de infecção, né, potencializa ali o quadro clínico, processo inflamatório no paciente. E aí, gente, para a gente finalizar as enterobactérias, a gente vai falar da Yersinia, tá? A Yersinia enterocolítica, que também é uma bactéria, né, gram-negativa da família das enterobactérias, tá? E ela está relacionada principalmente com a carne de porco, tá? É o principal reservatório ali da Yersinia enterocolítica, tá? Então, quando que a gente contrai essa infecção, né? Com contato ali com o porco, com as fezes do porco, tá? A carne ali de porco mal cozida, tá? Às vezes, gente, na manipulação, quando né, a pessoa tá ali cortando as peças do porco, isso tem contato com o intestino, tá? E pode ali no meio, às vezes a bancada não tá limpa e contaminar a carne, porque a bactéria ela não fica ali na carne, mas é o processo de manipulação, né? Quando esse porco está sendo limpo, quando a gente está tirando os intestinos, essa questão de pegar o intestino do porco, as bactérias intestinais podem ali contaminar essas carnes, tá? Então, quando a gente tem essa higiene precária, tá? A ingestão da carne mal cozida, tá bom? E aí, gente, a profilaxia, né? A gente não tem vacina contra nenhuma dessas aí que a gente estava conversando, né? Na Yersinia também não. A gente tem que ter questões de higiene para evitar a contaminação com essas bactérias, tá? A Yersinia, gente, tem um fator ali de virulência importante, tá? Porque elas infectam também as células M, que são células, né, importantes ali do epitélio intestinal. E aí, o que elas fazem, né? Na hora que o macrófago vem fagocitar essa célula, elas formam poros, buraquinhos, né, na superfície do macrófago, tá? E vão induzir ali o macrófago, né, a produzir essas proteínas pró-inflamatórias que estão relacionadas à febre e ao processo de inflamação da mucosa intestinal. E aí, além disso, essa formação desses poros aqui, ó, aqui eu estou mostrando a bactéria aderida na superfície do macrófago, tá? Esses poros vão promover o quê? A morte, a apoptose do macrófago, tá? E aí, dessa forma, as células são liberadas e os macrófagos não conseguem defender ali o organismo dessa infecção, tá? Então, era a respeito dessas bactérias que a gente ia conversar hoje. Eu vou dar uma pausinha aqui na gravação e a gente vai continuar a nossa aula, pessoal.